Olá, tudo bem com você? Essa é a terceira aula da mentoria Adulto Saudável. Hoje vamos falar de pais desnecessários. Ai, meu Deus, o que é isso, Lara? O que você vai dizer agora? Estou falando de pais desnecessários, o que significa que não é que você vá desrespeitá-los, ou não conviver, ou não cuidar, ou não prestar ajuda necessária. Mas vamos pensar em desnecessidade. Existe um tempo em que o útero era necessário, depois ele passou a ser desnecessário, depois de 40 semanas, 42 semanas. Por até 2 anos, o aleitamento materno foi necessário, depois isso se tornou desnecessário. Depois sua mãe passou a dar comida na sua boca, depois ela passou a fazer o seu prato, depois você mesmo fazia seu prato e põe comida na sua boca. Depois chega um tempo em que ela não precisa só comprar, e depois ela não precisa nem comprar mais essa comida. Com o passar dos anos, os pais têm que se tornar desnecessário para nós termos independência e autonomia. Se isso não acontece, existe uma relação aí adoecida. Os pais que não se tornam desnecessários, ele está adoecido e os filhos também, eles constroem filhos adoecidos. Os pais que precisam dos filhos para viver, sem você eu morro, ele está criando uma relação adoecida. Aquela mãe que fala assim: nossa, eu não tenho nenhuma amiga, ainda bem que você me liga todos os dias. Essa relação está adoecida. Essa mãe precisa. Se não fosse você, eu não sei como que eu ia viver. Vocês são tudo para mim, vocês são minha vida. Sem vocês eu não tenho vida. Isso é uma relação adoecida. Os pais têm que ter vida própria. Os pais têm que ter uma vida própria, uma vida saudável e olhar para frente, porque os filhos, enquanto criança, eles olham para os pais para ver como que se vive, como que vive, como é viver, como é ser adulto, trabalhar, ganhar dinheiro, se relacionar, casar, ter filhos, viajar. Como é isso? Os filhos, enquanto crianças, estão olhando para esses pais para saber como se vive. Agora, se esses pais não estão olhando para a vida, não estão vivendo, estão olhando para os filhos, eu não vivo, eu não tenho vida, eu não sei viver sem vocês, que dia que esses filhos vão se sentir livres para correr a carreira, para viver a vida deles? Nunca! Porque sem mim, eu sou a razão de viver do meu pai e da minha mãe. Sem mim, eles vão morrer e vão adoecer. E realmente muitos adoecem. Existe, ó, parece até lenda, mas tem uma história que foi estudo de caso no curso, que uma mulher decidiu ter um filho para ela. Ela chegou aos 39 anos, eu vou ter filhos, eu não preciso nem casar, eu quero só ter filho, um filho para me fazer companhia, para viajar, um filho para mim. E aí ela engravidou de qualquer pessoa, né? Ela não estava interessada num par, num casamento, uma pessoa engravidou e foi embora. E teve esse filho. Quando esse filho, aos 31 anos, 21 anos, quis pegar a namorada e mudar para outra cidade, essa mulher adoeceu. Adoeceu com o quê? Com câncer. Nossa, Lara, que tão irônico. Mas lembra, tudo são escolhas. E o câncer na vida dela veio com uma função. Qual função? A função de segurar esse filho. E aí, esse filho tem como ele seguir para a vida dele, tem como ele ir para outra cidade, outro estado, onde apareceu uma oportunidade maravilhosa de trabalho, pegar a namorada, casar e construir a vida dele? Como? Ele vai, ou de duas umas, ou ele segue a vida dele e essa mãe vai se curar, né? Ela não vai morrer, esse câncer veio para uma função de segurar o filho. Não cumpriu a função, o câncer pode ir embora. Ou esse filho não vai embora e não vai seguir a vida e vai estar aqui cuidando dos pais. Os filhos que deixam a própria vida para cuidar dos pais, eles já acabaram com a própria vida. Ah, Lara, então tem que abandonar. Nem a legislação, nem o Estatuto do Idoso permite um negócio desse. Sim, mas uma coisa é você prestar auxílio, estar presente, não abandonar. Outra coisa é abandonar a si mesmo e a própria vida para viver a vida dos seus pais. Quem vive duas vidas, não vive nenhuma. Quem vive para cuidar dos pais já perdeu a própria vida. Essa pessoa não tem direito de escolha, não tem direito de seguir, nem realizar desejo, sonho, nada. Ela estar ali para servir aos pais. E aí, outro exemplo, uma mulher teve filho, entregou a filha para a avó criar e saiu o mundo afora. Essa filha, com muito custo, com muita disposição, ela conseguiu casar, ter filhos, construir a família, se tornou cabeleireira, tá vindo bem no seu negócio. A mãe voltou e apareceu
e de repente teve Alzheimer. Essa mulher foi cuidar da mãe, e ficou tão, como é que fala? Tão focada em somente cuidar dessa mãe, tão dedicada a cuidar de sua mãe, o negócio foi a ruína, teve que fechar a porta, o marido aguentou e foi embora. Então ela perdeu o negócio, tudo para cuidar dessa mãe. Ai, que louvável, tão bonita a família, a sociedade bate palma, né? Mas essa mulher, nos momentos de lucidez, falava: filha, eu tive você para cuidar de mim. Isso é justo? Isso é justo? Não é justo. Nós não podemos ter filhos para serem nossos. A vida deles tem que pertencer a eles mesmos. E não para sermos nós. Nós precisamos cuidar, construir vida, ter uma vida própria. E não viver em função dos filhos, porque nós estamos, se fizermos isso, além de estarmos adoecidos, criamos filhos adoecidos. Filhos adoecidos se tornam pais adoecidos e geram outros filhos adoecidos. E a sociedade vai adoecendo. Ah, Lara, mas o que é isso? Você está dizendo em abandonar e deixar para lá? Não, eu estou dizendo para você não abandonar a si mesmo, não abandonar o seu sonho, a sua vida. E você, como adulto, tem que ter vida própria. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Nossos filhos ficam bem, felizes, se sentem livres para ir para a própria vida. Quando olho para o meu pai e para minha mãe, eles estão bem, eles estão saudáveis, eles estão trabalhando, realizando sonhos, trabalham com o que gostam, eles têm recursos para se manter, se alimentar, se vestir, morar. Os meus pais viajam, eles estão bem. Ainda que os pais sejam separados, se lidaram bem com essa separação. Minha mãe não ficou chorando, depressiva. O meu pai, não, ela viaja, ela tem amigos, ela casou de novo, meu pai também casou de novo. Então eu sou livre para seguir minha vida. E os filhos que vêm para cuidar dos pais, eles estão fora da sua cadeirinha, fora do seu lugar de valor. E fora da minha cadeirinha eu tenho peso, eu não tenho leveza. No centro da minha cadeira eu tenho leveza. E quando os filhos passam a cuidar desses pais, eles estão fora da cadeira, estão sentados lá na cadeira da avó ou do avô. Fora do seu lugar e fora do nosso lugar nós temos um peso muito grande. E aí eu estou paralisado na minha vida, como eu falei. Ou porque eu estou fora do lugar, ou com a criança ferida. Então agora eu estou te dando um exemplo de pessoa que está fora do lugar. Fora do lugar. Não tem vida que flui, porque eu estou fora. Minha cadeira está desocupada. Quando chegam as bênçãos, os presentes de Deus ou do universo, como você chamar, para você não está lá para receber. Você está fora do seu lugar. E aí a vida não flui. Outra situação, eu falei agora dos filhos que cuidam dos pais. Quando tá fora do lugar, outra situação que o pai tem que ser desnecessário. A pessoa que já é adulto, que precisa que os pais paguem a conta, que moram com os pais depois de casar, tem 2 filhos, ainda moram com os pais, dependem financeiramente, dependem da moradia, depende do carro, depende. Ah, eu moro sozinho, mas eu levo a minha roupa para minha mãe lavar, eu almoço na casa do meu pai. Uai, você é adulto e seus pais ainda continuam cuidando de você? Isso é um sinal de que você está adoecido e os seus pais também estão adoecidos, porque eles estão mantendo essa relação de dependência. Enquanto os pais não se tornam desnecessários na nossa vida, nós não conseguimos fluir. E ser desnecessário não significa, mais uma vez, eu volto a repetir, não significa desrespeitar. Significa que eu tenho que ter uma vida própria. E o meu pai e a minha mãe, eles também têm que ter a vida deles. Se eles não conseguem, se eles te cobram, se você não vai em todo almoço do sábado, ou se você não liga todo dia 7 horas, seus pais vão morrer, seus pais vão desesperar e falar e cobrar e fazer chantagem emocional. Cabe a você, como adulto, colocar limites. Porque quando eu não coloco limite, eu comprometo toda a minha vida. Eu comprometo a minha perna direita e eu comprometo a minha perna esquerda. Os pais que se mantêm presentes na vida adulta sempre vai atrapalhar o relacionamento. Até bíblico, deixar pai e mãe se unir a uma mulher. Se você tem compromisso com a sua de ligar todo dia às 7 horas para sua mãe, todo sábado você tem que almoçar na casa da sua mãe. Ou a filha, todo fim de semana, todo feriado tem que trazer a mãe para dormir na casa dela. Isso é uma relação de dependência. Esses pais não estão desnecessários, eles não fizeram sinal que eles não fizeram um bom trabalho, que eles estavam adoecidos e criaram filhos adoecidos. Porque se eles tivessem feito um bom trabalho, eles teriam vida própria a ponto de permitir que os filhos tivessem vida própria também. Ai, respira. Respira, porque eu sei que esse assunto é muito difícil. Ainda mais nós que vivemos num país, numa cultura onde
bonito, legal e louvável ela abrir mão da própria vida, tudo para cuidar do pai e da mãe. Esse pai e a mãe geraram filhos porque, mas lá eu fiquei grávida sem querer, a minha mãe ficou grávida sem querer, não planejou, foi um acaso, o meu pai foi embora, a minha mãe morreu, e ppp papapá. Pois é, mas eles deveriam ter tido um planejamento, e agora as consequências estão em cima de você, e você precisa botar limites, porque eles precisam dar conta da própria vida, eles são adultos. E você, como adulto, também é responsável pela sua própria vida e não pode ficar aí, eu não consigo, eu não posso. Você não pode porque você não consegue dizer não, você não sabe dizer não. E quero te informar, uma grande função da adulto é desagradar. E muitas vezes nós temos que desagradar nossos pais se queremos chegar no nosso ponto B. Você quer realmente chegar no seu ponto B? Se você quiser chegar no seu ponto B, você vai ter que muitas vezes desagradar, colocar limites e dizer não. Então, essa situação de que os pais têm que ser desnecessários é nesse sentido, para que eu tenha independência. Independência e, mas eu tenho tanta dó, eu tenho tanto receio de que não dá conta, como é que vai fazer, como é que vai viver sem mim? Quando você nasceu, seus pais já lidavam com a vida de forma adulta, eles já eram adultos, pelo menos em tese eles já deveriam ser adultos, ter idade de adultos e cuidar da própria vida. Quando você nasceu, eles já eram adultos e de alguma forma eles lidavam com a vida, eles vão ter que continuar lidando com a vida deles. Ninguém tem um peso que não consegue resolver. A pessoa não sabe como resolver, ela dá conta de ir atrás de recurso para saber como eu resolvo esses problemas meus. Acontece que muitas vezes eles não querem resolver. E aí cabe você colocar limite. Eu sei que dói, eu sei que é difícil dizer não, mas se seus pais não se tornam desnecessários, você não se torna um adulto saudável. E aí se você pensar assim, não consigo, tá? Se você não consegue por você, tente conseguir para seus filhos. Porque se você está tão preso e vinculado a seus pais, como é você pai e mãe? A minha mãe, o grande problema da minha mãe, que eu falei na primeira aula, né, que eu tinha um problema de muito relacionamento, tinha um problema sério de relacionamento com a minha mãe, e um dos pilares do problema minha mãe viveu para cuidar da minha avó. A minha avó cuidava de mim, depois minha avó adoeceu, teve mal de Alzheimer e minha mãe foi cuidar dela. E a minha mãe não era disponível emocionalmente por causa das dores, das questões dela na minha infância. Trabalhava o dia inteiro, mas mesmo quando estava em casa ela não era disponível. Depois ela foi cuidar da minha avó. Então ela nunca foi disponível. E quando os pais estão cuidando dos seus próprios pais, eles não estão disponíveis para os seus filhos, nem fisicamente e nem emocionalmente. Se você precisa cuidar de uma pessoa que tem mal de Alzheimer, que isso, que aquilo, outro, você não está vendo, não está olhando, não está observando, nem percebendo seu filho. E aí esse filho se sente só e abandonado. Muitas vezes ele vai começar a apresentar problemas. E os filhos são reflexo dos pais. Se seus filhos estão com problemas, é reflexo seu. Reflexo de algo que tem em você, de comportamento que tem em você, de algum ciclo das gerações passadas que chegaram em você e passaram por ele. Ninguém até hoje foi um buscador para olhar para essas dores e dissolver esses nós. E acontece de serem os filhos que não são vistos, às vezes são órfãos de pais vivos, e eles são adotados por algum vício, pelo pedófilo, pela droga, ou eles não vão para a vida, ou são fracos emocionalmente, sem força de conquista, não têm capacidade de sustentar uma faculdade, um trabalho, não têm poder de alcançar objetivos, eles não vão se desenvolver nas suas pernas, porque não tinha a base que era pai e mãe. O pai sumiu, mas você, mãe, você estava cuidando da sua mãe? Então quem está cuidando dos seus filhos provavelmente não é você. Talvez você está dando a subsistência, a sobrevivência, alimento, casa, comida e roupa. Mas quem está alimentando esses filhos emocionalmente? Se você não tem tempo, e eu falo por mim. Eu tenho um irmão por parte de mãe e os frutos desse meu irmão foram muitos problemas desse meu irmão foram 5, 6, 10 vezes maiores do que o meu. E onde estava minha mãe? Primeiro cuidando das feridas dela, depois ela foi cuidar da minha mãe.
da minha avó. O meu pai foi embora, o pai do meu irmão foi embora, tinha pai e mãe? Não, órfãos de pais vivos. E aí eu já contei na primeira aula, as minhas escolhas todas baseadas em dor. A minha sensação de incapacidade, de impotência me fez abandonar direito, me fez abandonar odonto. Odonto eu me sentia incapaz. Direito, eu nem sabia. Quem não tem base, não sabe o que quer, não tem identidade, não sabe quem é. Eu não terminei nenhuma das duas, nem direito, nem odonto. Eu não sabia o que queria, nem para onde eu ia. Falta de base. Base é pai e mãe. O meu irmão começou as faculdades, não terminou. Juntou com a mulher e mora com a minha mãe. Não fala com o pai. Fruto de pais ausentes, uma mulher guerreira, forte, que sustentou sozinha os filhos, que trabalhava o dia inteiro e depois cuidou da mãe da Alzheimer. E quem estava olhando essas duas crianças? Ninguém. Ninguém estava. Então, se você não consegue dizer não para os seus pais, se você não consegue pôr limites por você, então faça pelos seus filhos. Porque senão seus filhos vão ter que vir aqui fazer a mentoria Adulto Saudável comigo ou procurar alguma outra ajuda para eles romperem na vida. E se você ainda tem filhos pequenos como eu, corre que ainda dá tempo. Corre que ainda dá tempo. Tempo de fazer melhor daqui para frente, porque o que já foi, já foi. Vamos respirar. Respira pesado, doloroso. Sim, eu avisei. Esse processo é muito doloroso. Vai doer como nunca para não doer nunca mais. Então, esse é o conceito de pais desnecessários. Como eu falei, eu viria aqui para vocês passar novos conceitos na mentoria propriamente dita. Eu traria, né, o PDF, vou trazer, né, para quem entrar na mentoria, vou trazer PDF, para exercícios, atividades. Na sessão da semana seguinte, viríamos discutir aquilo que foi visto, percebido e novos conceitos, e assim iríamos seguir. Certo? Então é isso, iríamos não, né? Vamos seguir e será feito dessa forma. Então, conceito de adulto saudável, de pais desnecessários é isso. À medida que vamos crescendo, a desnecessidade tem que acontecer para que eu seja livre e caminhe com as minhas próprias pernas. Tá bom? Avalie aí o que você, aonde os seus pais ainda são necessários na sua vida. Avalie se isso é saudável ou não. Tá bom? Então, é essa terceira aula e eu vou trazer amanhã a quarta aula para vocês e qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp.